Existem momentos da nossa vida que a gente só fica em silêncio, não porque não tem o que falar, mas porque dói demais explicar. Talvez você esteja assim hoje, carregando coisas que ninguém vê, sorrindo por fora, mas por dentro cansada. E foi assim que começou a história de Esther. Meu nome é Gabriela e aqui nós vamos falar de fé, identidade, cura, processos e propósito. Se você não conhece a história de Esther, como um breve resumo, ela era uma jovem judia, órfã, que se tornou rainha da Pérsia e foi usada para salvar todo o povo hebreu. O autor do livro de Esther é anônimo e não é mencionado em nenhum momento o nome de Deus, mas vimos seu mover em toda a história. Antes de ser rainha, Esther era só uma menina órfã, sem pai, sem mãe e sem escolha. A vida dela já começou com perda. E mesmo depois, ela ainda teve que esconder quem ela era. Você já se sentiu assim? Tendo que esconder, se calar, engolir quem você é, só para ser aceita? E de repente, a vida coloca um peso enorme nas costas dela. O povo dela ia morrer. Crianças, famílias, histórias inteiras iam ser simplesmente apagadas. E ela era a única que podia fazer alguma coisa. Mas ninguém fala sobre isso. E quando dói, quando Deus te escolhe em momentos difíceis, como você vai agir? Com que força você vai conseguir uma solução? Aonde você vai buscar ajuda? Porque escolher se posicionar podia custar a vida dela. E não era só ter fé, era arriscar tudo. E aqui está o ponto que mais dói. Esther poderia simplesmente ficar em silêncio e talvez continuar viva. Mas viver com a consciência de quem não fez nada? De que forma que vive assim? Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou até aqui. Essa frase não é leve, porque ela confronta. Ela tira a gente do lugar de vítima e coloca num lugar de propósito. Hoje, o mundo continua tentando calar mulheres, calar a sua voz, diminuir o seu valor, fazer você acreditar que você não é o suficiente. E muitas mulheres estão vivendo exatamente isso, como Esther no começo, escondendo a fé, escondendo a dor, escondendo quem realmente são, vivendo, mas não se posicionando. Só que chega um momento que o silêncio começa a doer mais do que o medo. Se eu perecer, pereci. Esther 4,16. Esther decidiu que viver com propósito era mais importante que viver com segurança. E talvez Deus esteja te chamando para isso hoje. Se posicionar mesmo com medo, falar mesmo com a voz tremendo, ser quem Deus te chamou para ser, mesmo que ninguém entenda. Porque o problema não é você não ser o suficiente, é você esquecer quem te chamou. Você não é mais uma mulher tentando sobreviver. Você é uma mulher de Yeshua. E assim como Esther, você nasceu para esse tempo. Deus não te colocou onde você está por acaso. Mesmo que hoje não faça sentido, Ele está escrevendo algo maior. Então não se esconda mais. O céu ainda usa mulheres que dizem sim, mesmo com medo. Esther foi para mim um exemplo de coragem, obediência, sabedoria, humildade, fé, posicionamento e identidade. Ela é um exemplo para que nós possamos seguir. E que nós não tenhamos medo de ser corajosas como ela. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, assim como Sara, Senhor, nos ensine a ter coragem, a ter obediência e sabedoria, meu Pai. Nos ensine, Senhor, a hora de calar, mas também nos dê coragem para a hora de seguir em frente. Nos tira, meu Pai, desse lugar de vítima e nos coloca na frente do nosso propósito. Mas que a nossa voz não seja calada. Que nós sejamos mulheres de cura, de transformação, que nós chegamos em ambientes e esses ambientes sejam transformados, revigorados, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos cubra com o manto sagrado do Espírito Santo de Deus. Amém. No final desse vídeo, diferente dos outros, eu vou fazer um pedido especial. Eu quero que você escreva aqui um testemunho. Coloque
em que momento da sua vida Deus te testou para que você fosse uma mulher de fé? Escreva aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe para que todas as mulheres entendam a sua força.